Hoje o café está quente. Estamos recebendo o professor Rafael Nogueira. Ele é historiador, também formado em Direito e Filosofia, e participa do documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, como orientador e também entrevistado. Hoje ele está aqui para ser sabatinado por quatro jornalistas: Roberto Barros, Rosane Guerra, Regina Vilela e Barros Alves. Professor Rafael Nogueira, seja muito bem-vindo ao Café Patriota novamente. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Está preparado? Claro, sempre. O Café Quente começa agora. Para fazer a primeira pergunta, convido a jornalista Rosane Guerra. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Amigos, colegas jornalistas. Ana Poena Ravena e Lincoln, obrigada pelo convite. Professor Rafael Nogueira, você é coordenador, não é? Orientador do Brasil Paralelo e também é produtor de conteúdo, né, que deu a ideia, um dos idealizadores do filme, não é isso? Como surgiu a necessidade de se discutir a Revolução de 1964 através de um filme? Primeiro nós nos reunimos algum tempo atrás para nós montarmos a ideia de uma série sobre história do Brasil, mas nós não iríamos incluir a parte do regime militar. A nossa decisão ia ser chegar ali até próximo, até no máximo, aquele período de república liberal que antecipava, né? Na verdade, até a Era Vargas já estaria suficiente. Então a gente não queria justamente por causa da polêmica, por causa da agressividade que envolve falar nesse assunto e da falta de abertura daqueles que estudam esse assunto na universidade para ouvir outras versões, ainda que essas outras versões sejam muito bem fundamentadas e ainda que estejamos a par do que eles estão falando e escrevendo lá dentro. Então a ideia primeiro era não chegar nessa parte, a gente não queria polêmica, a gente achou que isso seria atrair para nós uma agressividade desnecessária e coisas assim. Só que teve um dos componentes do grupo, porque é bom deixar claro que eu não sou um dos sócios do Brasil Paralelo, eu fui um dos coordenadores da série Brasil, a Última Cruzada, né? Então, eu fiz parte como entrevistado da primeira série que foi o Congresso Brasil Paralelo, e lá muita gente falou do meu nome, gostou da minha maneira de se expressar, e aí eles me chamaram para ajudar a coordenar essa série Brasil. Essa série foi feita, então, com até o 6º episódio, que foi para o cinema, que foi da Era Vargas, e esse seria o 7º, né? A coroação, que não era esperada. Então, se observarem, acabou sendo um filme à parte, ele contém a nossa abertura, nós temos uma vinheta de abertura da série, que até me emociona quando eu ouço, e foi o Henrique Zingano, um colega nosso, ele é um dos mais novinhos e ele estava, digamos assim, foi chamado para nos ajudar a escrever os roteiros. Ele chegou e apresentou para os meninos, lá para os sócios do Brasil Paralelo, a proposta de fazer o roteiro para 64, com muito respeito à história, às pessoas que viveram na época e às pesquisas mais recentes. Ele prometia fazer uma pesquisa muito ampla e não trazer só facilidades. Não uma versão ou outra, e nem obedecer à gritaria, e nem tampouco só causar gritaria para tentar escrever algo contrário. Então ele prometeu obedecer, primeiro, a complexidade, segundo, respeitar as pessoas que viveram na época, que sofreram na época, de todos os lados possíveis. Então ele prometeu, cumpriu. Eu acho que ele cumpriu. O roteiro ficou excelente e eu gostei muito de ter participado disso. Obrigada. Quem vai agora? Boa tarde, professor Rafael. Boa tarde. Roberto. Professor, eu quero ir num momento que é um dos debates, inclusive no próprio documentário. É a situação. A esquerda sempre construiu o golpe como se fosse um golpe dos militares malvados contra os revolucionários bonzinhos, né? Isso foi a construção que a esquerda fez historicamente, tudo. O documentário, os militares construíram, de certo sentido, dizendo que eles salvaram o Brasil do comunismo. Eles constroem essa narrativa, inclusive é normal você ver militares mais antigos, inclusive até aquela propaganda que saiu no governo Bolsonaro, assim, que foi compartilhada no WhatsApp, falando isso. E o professor Olavo e alguns outros pesquisadores dizem que a construção foi a seguinte: os civis
fizeram um golpe para evitar uma revolução comunista, uma ida ao comunismo, e que os militares fizeram um golpe em cima de outro golpe. Que os militares teriam feito um golpe em cima dos golpes dos civis para assumir o poder. E aí, nessas narrativas, qual que você acha que é a certa? Qual o caminho que você acredita ser? Eu vou passar agora para ela. Complementar, porque a minha pergunta também tem a ver com isso. Na verdade, a gente sabe, historicamente, que foi um golpe dado pelo Congresso. Né? Eles destituíram o Jango quando ele ainda estava em solo brasileiro. O Brasil Paralelo apenas relembra isso historicamente para o público brasileiro, que faz questão de esquecer. E aí eu quero questionar exatamente isso. Por que que os civis, tendo tomado a atitude de romper com aquele presidente, entregaram o governo na mão dos militares? O negócio do golpe é bom, viu? Professor, prazer estar aqui com você. Prazer é meu. E com as colegas aqui, colega Roberto Barros, a Rosânia, a professora Regina. O Hélio Silva levantou naquele livro dele, Golpe ou Contra-Golpe, a tese de que foi um contra-golpe, né? Que, na verdade, o golpe estava sendo gestado pelos os comunistas, né? Eu fui do Partido Comunista durante mais de 15 anos. Fui militante na adolescência, acompanhei Prestes várias vezes aqui em Fortaleza, depois que ele voltou da União Soviética, e eu ouvi do próprio Prestes algo que está em livros e em entrevistas que ele deu, etc., de que ele participava de reuniões do Ministério do Jango e dava consultoria a vários ministérios, o próprio Prestes, além de outros comunistas que todos nós conhecemos, como o caso do Darcy Ribeiro, que era do governo, etc., etc. Então, o que ocorre? A conceituação que o senhor faz foi um golpe, como a própria professora também disse, que foi um golpe, alguns dizem que dos civis, exatamente através do Congresso Nacional, ou foi um contra-golpe, do ponto de vista conceitual, se o golpe já estava sendo gestado pela esquerda? Obrigado pela pergunta, que possibilita que, primeiro, eu tente esclarecer o que a gente construiu ali no documentário, e, segundo, faz com que me abre a possibilidade de trazer as minhas ideias aqui. No documentário, a gente deixou claro, sim, a parte do golpe parlamentar, mas também a gente deixou claro que não foi exatamente um golpe civil só, né? Os militares também, eles foram às ruas, a gente mostrou o general Mourão, não é o Mourão de hoje, naturalmente, mas Olímpio Mourão, colocou os tanques nas ruas. Então, eu creio que tenha sido um golpe civil-militar, né? Houve base civil, não só um golpe parlamentar, mas base, né? Base civil de muitas pessoas, muitos grupos religiosos, civis, apoiando nas ruas. A gente conhece a famosa passeata, né, em São Paulo. Então, nós temos aí uma conjuntura que, inclusive, o Daniel Arão, que foi stalinista também, foi por muito tempo, participou da guerrilha armada. Ele escreveu um texto naquela coleção Brasil, na verdade, a História do Brasil, Nação, 5º volume, no qual ele defende também que não foi só um golpe militar, a participação civil foi intensa, e também está claro lá uma pergunta que vocês levantaram aqui, posso chamá-los de vocês? Não sei, desculpa, que levantaram aqui, que é a da guerrilha, se ela já existia em alguma medida, se já havia armas, se foi contra-golpe ou se foi golpe. E defende-se, inclusive ele defende, que já existia, sim, estrutura armada, já existia um golpe. Aliás, esses dias, no Gazeta do Povo, um amigo meu, o Flávio Gordon, publicou um texto recordando o fato de que havia já armas cubanas trazidas em geladeiras numa fazenda, isso antes de 64. E se nós recordarmos muito antes até, na época em que o Jânio Quadros estava fazendo ali a baguncinha dele, a gente sabe que lá no Rio Grande do Sul, o Terceiro Exército já estava mais ou menos organizando as coisas. Na hora de... Todos se lembram que o João Goulart estava viajando quando houve quando o Jânio Quadros ele resolveu renunciar. Tá? Ele estava fazendo na China e depois ele voltou pela América Latina porque havia até o perigo do avião dele ser derrubado e qualquer coisa assim. Mas por quê? No Rio Grande do Sul, nós já tínhamos um grupo armado se levantando e se organizando para favorecer
o João Goulart, né? Para favorecer, na verdade, João Goulart como presidente, porque houve também um outro golpe, um golpe parlamentar anteriormente, de modo a estabelecer o próprio parlamentarismo, que antecipava aí a entrada do João Goulart. E aí a gente sabe que no Uruguai, o Tancredo Neves disse para ele que, olha, você volta e assume como um presidente, mas em parlamentarismo. Tudo bem, ele aceitou, ok, e ele foi. E nós sabemos que isso irritou muito os grupos do Rio Grande do Sul que já estavam armados para defendê-lo. Então, assim, por mais que a super interessante, essas publicações que gostam aí de fazer defesa ideológica mesmo, tem um publicado que não havia armas envolvidas nesse momento, nós não tínhamos uma possibilidade de revolução armada. A meu ver, só esse conjunto de armas que estava sendo trazida de Cuba, as ligas camponesas, no Sul, essa formação com até parte do exército para defender, para entrar em guerra civil para defender o João Goulart como presidente, e posteriormente, na hora em que o João Goulart já estava promovendo aquelas greves como presidente da República, incentivando, né, uma série de passeatas militares e, digamos, quebrando a hierarquia militar, porque ele se apresentou com um dos homens que fez parte da revolta da Chibata, inclusive, né, querendo mostrar que ele estava de acordo com revoltosos, e ele não ligava muito para a hierarquia militar e qualquer coisa assim. Então a gente nota que havia muitos sinais de possibilidade de estouro de uma revolução armada. Então, a meu ver, foi um golpe, mas um golpe com justificativas claras que nos possibilitam entender aquele momento. Nós não precisamos mais tomar partido em relação a algo que já aconteceu. Podemos, uma vez que essas coisas, às vezes, elas assumem novas caras. A interpretação da história cria partidos, cria facções. De qualquer forma, eu vejo como algo justificável, né, o golpe. O problema é que, aí como vocês já disseram, a transição de um momento que foi para ser apenas uma intervenção e que sucedeu depois um governo de linha dura, né, que aí a partir, sobretudo, de 68, que seria o golpe dentro do golpe, aí nós temos uma modificação muito clara do estilo de governo que nós teríamos. Rafael, o filme, qual o verdadeiro objetivo do filme? Porque se foi para dizer que não havia um golpe, mas houve golpe e isso é dito no filme, né? Que não houve ditadura? Sim, houve ditadura e está lá também no filme, né? Então, qual é o objetivo principal do filme? A mensagem principal? Eu posso responder para a minha parte, né? É todo um grupo, né? O Brasil Paralelo é um grupo e eu nem sócio sou, mas eu fiz parte, repito, como coordenador da série, como entrevistado e como consultor. O meu ponto de vista do objetivo é contar a história, às vezes, de acordo até com as pesquisas mais recentes, assim como circulam na universidade, que muita gente nos diz, inclusive youtubers, né? Youtuber hoje acha que é mais intelectual do que quem discorda da esquerda, porque ser intelectual seria ser de esquerda. Isso é uma coisa ridícula. Então, a gente, no fundo, pegou estudos que estão em voga, muitas vezes estão sendo debatidos em universidades, há livros e livros escritos a respeito, a gente quis contar isso de uma forma, da nossa forma, do nosso jeito, de uma forma um pouco... Você sabe que historiador não se comunica bem, em geral, né? Historiador eles às vezes pesquisam, desenvolvem as suas teses e eles encontram um ou outro aspecto de novidade, de inovação, falam para os seus pares e quando escrevem livros, ninguém compra, ninguém lê. Por isso que eles têm raiva de jornalista, porque geralmente quem ganha dinheiro falando de história é jornalista. Então, eles ficam com raiva de vocês, porque quando vocês publicam um livro de história, sabem se comunicar e fica mais legal. O que é o do Hélio Gaspari, por exemplo? Aquela coleção. Historiador odeia o fato daquela coleção ter tido mais sucesso do que muitos outros livros e coleções a respeito do Laurentino Gomes, com aquela trilogia dele. Aí o pessoal fica desabonando né, esses escritores. O Lira Neto, que fez aquela biografia do Getúlio Vargas. Então, assim, eles muitas vezes são também desabonados e, digamos, a sua importância é diminuída pelos acadêmicos. Nós sofremos a mesma coisa. Eu não sou um jornalista, eu sou um professor. Eu me formei em filosofia, em direito, fiz história, acabei não me formando em história, mas também fiz pós em educação e dei por 10 anos aulas de história, e eu conheço muito bem os nossos livros didáticos, e como eu também dou aula para candidatos à ABIN e candidatos à diplomacia, tomei muito contato com a produção acadêmica a respeito de política externa e a respeito também de detalhes da política interna.
E essa foi a minha formação para eu conseguir comunicar bem, às vezes, aspectos muito mais detalhados do que aqueles que aparecem no ensino médio. E aí eu acabei aparecendo mais do que alguns acadêmicos. Eles ficam com raiva de mim por isso. No fundo, acho que é isso, porque eu não saí tanto dali. Não tem nada muito inovador, se vocês observarem bem. A questão é que nós nos identificamos como conservadores, não é isso? Eu, pessoalmente, sou conservador. E isso não significa que eu seja autoritário, antidemocrático. Essa é a maneira antiga de entender a palavra. A palavra conservador foi, por décadas, um xingamento. Então, mas hoje não, eu me defino como conservador, pode explicar o que eu entendo por conservador, mas, e natural, essa é a minha maneira de enxergar a história também. Entendeu? Eu acredito naquilo que eu falei. Por isso, às vezes, as pessoas dizem, nossa, você fala com tanta paixão, com emoção, mas é porque eu estudei, eu vi as coisas, e eu acho que as coisas se passaram daquela forma. Então, no fundo, a gente pôs o coração na mão, entendeu? Reuniu a nossa equipe de artistas e resolveu contar para o Brasil aquilo que a gente enxerga. Rafael, a gente está aqui num café que se chama Patriota. E a minha pergunta vem exatamente no fundo dessa palavrinha. Eu quero que você explique para mim o que é patriotismo e o que é nacionalismo. E o que é que prepondera nas nossas Forças Armadas. É uma boa pergunta e que nos dá margem também a muitos debates, porque as duas definições eu posso dizer assim como eu conceituo, porque muita gente define de modos diferentes, né? O patriotismo num sentido mais ligado à etimologia pater, né? A coisa de a gente fala em a terra, o torrão que nos viu nascer, é uma coisa um tanto como se fizesse parte da nossa família, da nossa história. Eu amo a minha pátria, ou seja, eu amo a terra que os meus ancestrais ajudaram a construir, ou que os meus ancestrais, ou eu mesmo, quis tomar, né, para viver, eu quis tê-la para viver, eu quis viver com ela. Então, assim, aqueles que chegam aqui agora e decidem morar aqui, eles, em alguma forma, amam essa terra, porque eles preferiram essa terra à sua própria. E aqueles que estão aqui há muito tempo, há décadas, há séculos, eu sou descendente, né, de aqueles paulistas de 400 anos, já está quase 500, na verdade. Então, e por o lado materno, pelo lado paterno, é portugueses que chegaram no século XX. Então, assim, eu tenho as duas visões do imigrante que veio para cá na década de 50, 60, e que achou melhor o Brasil do que Portugal, e, ao mesmo tempo, ancestrais que ajudaram a construir isso aqui. E eu vejo o patriotismo como esse respeito, é você perceber que a sociedade também é formada pelos esforços das gerações que passaram, e a sociedade se destina às gerações vindouras. Então, nós temos a responsabilidade de resgatar e manter uma certa herança, e, ao mesmo tempo, de transmiti-la, né? Se não intocada, melhorada, não piorada, né? E o nacionalismo ele já envolve uma ideia. Eu gosto do termo nação, né? Estado-nação, mas o nacional, esse ismo, quando aparece junto com nação, parece que já é uma doutrina que inventa, parece que até tem um pouco de imaginação, né? Inventa o que é ser brasileiro, o que é o Brasil, a coisa fica um tanto até imaginária, e cria uma oposição. Muitas vezes isso gera oposições fortes. Para você gerar identidade, você gera oposições com vizinhos e com outros. Então, por isso que às vezes as pessoas falam em nacionalismo num modo um tanto pejorativo. Eu acho mais fácil usar, talvez, ultranacionalismo, mas os jornalistas, desculpa fazer essa crítica, eu não sei se vocês fazem isso, mas muitos jornalistas usam ultranacionalismo para qualquer manifestação patriótica, por mais singela que seja. Né? Então aí acaba deturpando, né? Eu creio que não seja o caso, né? Mas acaba deturpando o termo, né? A gente acaba esvaziando todo o patriotismo possível só porque há a possibilidade de criação de uma doutrina que beire aí um pouco do fascismo, do nazismo ou do comunismo stalinista lá. E não tem nada a ver. Você gostar do seu país, você gostar da obra dos seus ancestrais, você ter uma identidade, você enxergar, digamos assim, compartilhar uma ideia de nação imaginada para o futuro. Não vejo problema nisso. Não, eu até quero justificar a pergunta, porque, na verdade, eu acho que o amor pela pátria é o que nos move. Não é? Não é? Exatamente isso. Mas eu também vejo como essa postura nacionalista ultraprotecionista, ultrapatrimonialista nas nossas Forças Armadas, o que acaba travando os nossos progressos.
vimos isso no rompimento com a monarquia, vimos isso no período getulista, vimos isso em 64, estamos vendo isso Bolsonaro. Quando é que vamos amadurecer? Boa pergunta. Na verdade, parece que desde a República, né, da proclamação da República em 1889, tivemos uma interrupção nos nossos progressos. Porque, bom, estávamos aí abolindo a escravatura, a princesa Isabel, que se tornaria imperatriz Isabel I, estava trazendo para cá os salesianos, para ter cursos profissionalizantes, para integrar na sociedade os libertos, que a amavam, né, os capoeiras batiam em republicano. Não sei se vocês sabem, mas amavam. Então o exército ele surgiu como uma união mal feita entre federalistas, positivistas, invejosos, ciumentos e coisas assim. O positivismo ele deu uma carga muito grande desse nacionalismo patrimonialista e tecnicista, né, de que você fala. E pouco depois desse momento positivista teve um jacobinismo com Floriano Peixoto, em seguida com Hermes da Fonseca o tal do salvacionismo, que ele, para salvar a República das mãos dos malvados oligarcas, ele acabou criando um regime autoritário e nomeou interventores, enfim, excluiu e só deu problema porque teve inclusive aqui Padre Cícero nesse contexto de Hermes da Fonseca, sabemos que teve esse problema todo porque ele foi um interventor e queriam tirar daqui o interventor que o Ceará queria, na verdade o governador que o Ceará queria. Então o que a gente percebe? Depois disso teve o tenentismo leva a Vargas. O Vargas é conhecido, do ponto de vista econômico, né, como nacional desenvolvimentista, ou seja, esse nacionalismo está junto. Então é como se uma doutrina do Exército, o Exército fosse um estamento, que tem uma doutrina própria para o Brasil, e que tivesse substituído o poder moderador do Império. E ele acaba intervindo em tudo, mas acabou mais desestabilizando do que ajudando. Eu vejo o Bolsonaro, só para terminar, eu vejo o Bolsonaro até com, a princípio, eu não sei exatamente o que vai acontecer daqui para frente, mas a princípio com bons olhos, porque ele parecia o único homem, porque o que a gente tinha aqui, desculpa dizer, parecia, né, era semelhante a uma facção criminosa. Era perigoso mexer com isso. Eu não vejo como Alckmin e Amoedo tivessem cacife até moral e físico, né, para enfrentar um negócio desse. Parece que o Bolsonaro era um homem ao mesmo tempo, ele não é só um nacional desenvolvimentista positivista, é a formação dele. Mas ele soube ouvir. Então, assim, ele soube ouvir o povo, ele soube se adaptar aos liberais, ele chamou Paulo Guedes, ele soube ouvir as classes médias que gostam muito do Sérgio Moro, ele soube ouvir um sábio aí, que a meu ver o professor Olavo de Carvalho é um sábio, ele soube ouvir os seus alunos, então ele tentou ouvir todo mundo, então eu acho que ele mereceu ganhar e está com toda a boa vontade, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu preferiria que, de fato, o Exército fosse parando de impor sua doutrina ao Brasil, porque isso não está ajudando. Mas eu vejo com mais bons olhos o Bolsonaro do que os militares. O problema é que agora parece que os militares estão tendo muita ascendência e isso me preocupa. Professor, pegando aí na deixa a sua observação, o senhor não acha que é esse estamento militar que está, inclusive, dando essa sustentação ao governo Bolsonaro? Eu me permitiria fazer aqui uma revelação. Há mais de 4 anos, um coronel aposentado da polícia, muito bem relacionado aqui e em Brasília, me dizia que, olha, Barros Alves, eu reclamando a inércia de determinados segmentos que poderiam, inclusive, colocar cobro no descalabro em que estava o governo, e ele dizia o seguinte: olha, Barros Alves, o povo nos chama. Eu posso lhe assegurar que os militares voltarão ao poder pelo voto. E naquela oportunidade eu dizia para ele: olha, coronel, o poeta aqui está sendo o senhor e não eu. O senhor está sonhando, porque não há a mínima possibilidade disso acontecer. Então, por essa declaração desse coronel, é uma conversa de 4, 5 pessoas aqui em um restaurante da cidade, eu quero crer que houve todo um planejamento para que um político militar ascendesse ao poder. Mas este político, que é o Bolsonaro, não é o Bolsonaro. É um estamento militar que, na verdade, resolveu, de maneira democrática, organizar este país. Gostaria de sua opinião sobre o assunto. Então, mas não foi no estamento militar que o povo votou. Esse é o problema, entendeu? O povo votou no Bolsonaro, que é esse homem que eu vi
prestando atenção no que o povo queria, ouvindo liberais, ouvindo conservadores, ouvindo Olavo de Carvalho, prestando atenção, né, nessas pessoas todas, inclusive ouvindo os militares. Mas se o estamento militar transformar o Bolsonaro apenas, né, em um instrumento de suas visões, de seus projetos, aí já não é o Bolsonaro no qual votei, entende? Eu não sei se vocês concordam com essa visão. Eu concordo, inclusive, você falando do perigo, né? Lembrando que o Bolsonaro levou uma facada, às vezes o pessoal esquece. É perigoso mesmo. O pessoal se esquece, né? Às vezes o Bolsonaro fortíssimo, que saúde esse homem não tem para ter sobrevivido a isso. O pessoal se esquece que ele levou uma facada, um atentado, e muito das fontes que a gente tem, assim, dizem que muito o autor provavelmente é ligado a facções. Então, mas isso é para outro momento. Eu queria voltar um pouco para o filme, uma situação que é falado no filme. Você acredita que os militares acabaram e demorou 30 anos para se renovar com a direita no país? Em 64, após, a gente tinha uma direita que provavelmente Carlos Lacerda era o grande favorito a se tornar o presidente do país na época, se tivesse uma eleição, era o favorito. A esquerda estava desvalorizada ali, tinha todo um cenário para a direita ascender ao poder, e os militares, principalmente da ala positivista, assumem o poder, né? Assumem o poder com golpe. Você acha que eles possibilitaram que demorasse tantos anos para a direita voltar ao poder? É culpa deles também? E a esquerda ascender 30 anos após acabar o regime militar? Sim, eu vejo que essa foi uma das vitórias da nossa narrativa no filme, de conseguir mostrar como no regime militar a parte cultural foi negligenciada, não houve trabalhos muito bem feitos de construção, porque eu vi alguns esquerdistas reclamando que nós não fizemos menção a alguns institutos que produziam, sim, documentários para falar, digamos assim, para falar mal de outros regimes, para falar mal do comunismo e para falar bem. Houve alguns documentários, sim, circulando aqui, houve o IPES. De qualquer forma, isso não é suficiente. Seria preciso ter desenvolvimento de estudos sérios, desenvolvimento de uma direita que pudesse se afirmar e se auto-interpretar, de interpretar o Brasil que não pela lente do exército. Seria preciso muitos esforços, que são esses que nós estamos fazendo hoje. Engraçado, nós estamos fazendo sem ajuda de nada, sem ajuda do Estado, com o próprio Brasil Paralelo, não tem dinheiro estatal nenhum, né? Foram uns meninos que quebraram seus cartões de crédito, abriram uma empresa. Olha lá que legal, obrigado. Então, no início, os meninos quebraram seus cartões de crédito, abriram a empresa, arriscaram, o negócio deu certo, muita gente se tornou membro e quis nos ajudar, até agradeço, que ela falou aqui que colabora conosco, e graças também agora a esse apoio, ou seja, o povo quer que haja esse desenvolvimento, nós estamos podendo fazer esses documentários, mas muito mais precisa ser feito. Tem muita gente estudando, publicando livro, e cada um, assim, esforços privados. Isso não foi encorajado, pelo contrário, isso foi coibido, né, no período do regime. Inclusive, quando você falou do Lacerda, falou muito bem, porque o Lacerda era uma força, né, que encorajava essa visão de direita, que não era visão militar, essa maneira de agir na política, que não era maneira militar, e aí parece que é só o quê? Esquerda de um lado, militar do outro, o que é uma falsidade da nossa história. Tá? É por essas e outras, que não sei se vai assustá-los, mas é por essas e outras que eu sou monarquista. Tá entendendo? Porque eu acho que ou a gente faz com que uma direita exista, ou a gente tem que recordar que o Dom Pedro II, quando ele intervinha e saía. Ele não intervinha e punha seus projetos, ele intervinha e punha o outro lado. Não é isso? Ele era o poder moderador e nós tínhamos uma transição entre liberais e conservadores, e quando alguém se excedia, ficava muito tempo, perdia a maioria no parlamento, perdia a popularidade, cometia erros, ele derrubava. Não teríamos tido, se vivêssemos numa monarquia, não teríamos tido todo aquele sofrimento com o impeachment da Dilma, certo? E agora não teríamos tido aí, porque a gente pensa monarquia absolutista, não é isso. Não é autoritária. Seria uma monarquia democrática e constitucional. Havia muito mais, aliás, acesso ao voto na monarquia, no segundo reinado, do que na Primeira República, por exemplo. Isso muita gente esquece. Mas não é a única saída. Isso é uma coisa que está no meu coração, digamos assim. Mas o fortalecimento de uma direita que não acontece. As pessoas estão com medo porque cresceu nas redes sociais,
há livros sendo publicados, há jornalistas que estão se expondo, porque muitas vezes isso exige coragem, porque os grupos com os quais os jornalistas trabalham, às vezes, querem boicotar, atrapalhar a vida de quem pensa de forma independente. Então, eu acredito que isso já saneia um pouco a nossa democracia. Mas se o Exército tomar este governo para si e começar a impor sua agenda positivista, nacional desenvolvimentista, aí eu já não vejo com bons olhos. Aí pode ser que ou a esquerda volte depois, ou que a direita, em oposição ao Exército, também apareça. Mas vamos ver o que vai acontecer. Professor, o filme tem uma proposta de trazer algo mais do que o que tem nos livros, né? Do que o que os professores de história ensinaram. Então, qual foi esse diferencial? O que é que qual a documentação mais importante? Porque vocês, os produtores, né, no caso, viajaram e tiveram acesso a documentos secretos. Né? Qual o diferencial? O que é que o filme traz de diferente do que está nos livros? O primeiro diferencial, por incrível que pareça, foi que, por exemplo, eu e o Lucas Berlanza, que aparecemos muito, né, no filme, nós estamos inteirados com uma bibliografia que está de acordo com muitas pesquisas. É isso que eu estava falando, está de acordo com muitos livros novos, com muitas pesquisas recentes. Então, demora para isso ir parar na cabeça do professor de escola e nos livros didáticos. Então, pode ser que nós estejamos mais inteirados do que eles. Eles estão pensando que nós estamos reinventando. E não estamos. Isso é que é incrível, né? Que eu acho que é uma das coisas mais interessantes do filme. Todo mundo pensa que nós somos revisionistas, quando, no fundo, eu acho que nós estamos só mais bem informados. E, no segundo ponto, esse livro do Mauro Abranches, inclusive ele participou, ele foi entrevistado, ele nos conduziu, né, a viagem lá para o leste europeu, para a República Tcheca, para nós podermos visitar aquele centro de documentação do totalitarismo deles. Isso foi extraordinário. Qualquer historiador sério, jornalista sério, tem que ver isso e pensar, nossa, agora a gente tem que integrar isso para a compreensão do momento. Aí eu vejo, às vezes, nas redes sociais, teve um professor, esqueci o nome, graças a Deus, lá do Sul, acho que da Federal do Paraná, ou qualquer coisa assim, dizendo que é uma porcaria, que o filme é uma desgraça, ensinando para os alunos que nem precisam ver, é uma coisa que dá sono. Aí alguém perguntou para ele, mas esses documentos novos? Aí, que documentos? Os documentos do livro do Mauro Abranches. Ele, pode ser que tenha alguma coisa. Sabe, o que está acontecendo com as pessoas? Pega o livro, está publicado pela Vida Editorial, 1964, está lá. Né? Vamos pegar esses dados, porque tem os nomes das pessoas. Você imagina os nomes das pessoas. Olha como altera a nossa visão da história. No AI-1, com Castelo Branco, ele fez expurgos, certo? Aqueles expurgos, a maioria daquelas pessoas estavam com nome, né, de vinculação com comunistas mesmo. E isso era proibido pela lei da época, o que faz com que o golpe seja menos golpista do que a gente pensa. Então, no mínimo, se eles dizem assim, não, isso aí não tem nada a ver, vai lá olhar nome por nome e vamos verificar se a coisa foi tão ruim assim. Estava na clandestinidade, não era um partido. Exato, mas exato. Uma clandestinidade fake, né? Era clandestinidade fake, exatamente. Porque o Prestes estava lá atuando e todos os outros. Eu quero só recapitular esse momento do Brasil, porque a gente sabe que o Partido Comunista tem grande visibilidade na era Vargas. Foi cassado, foi colocado na clandestinidade, mas continuou ali agindo. E continuou com seus tentáculos, até chegar à década de 60. Ele sempre esteve presente. E sempre esteve presente também na formação das nossas Forças Armadas. Vamos ser sinceros. Nós temos um viés dentro das Forças Armadas que é para o lado da esquerda. Até hoje. Eu sou de família de origem militar. E a gente sabe da formação nas escolas militares. E eles não impediram isso. Mas está todo mundo assim, meio... Vamos dizer que o 1964, o DOC, ele chacoalhou a estrutura. Porque o tempo inteiro as universidades e a mídia, né, eram território da esquerda. Ainda são. E vão permanecer por um longo e tenebroso inverno. Várias estações ainda. Mas, agora, eles estão... o documentário rasgou um véu. Né? Como é que manteremos esse véu rasgado? O que vamos fazer para daqui adiante? Como vencer essa resistência vermelha no meio do nosso verde?
Excelente pergunta. Desde as primeiras entrevistas a respeito do documentário, eu tenho dito que é um começo de conversa. Aliás, toda a série Brasil Última Cruzada, não sei se puderam assistir, toda a série, para mim, foi o começo de conversa. A gente tentou, né, trazer pesquisas. Eu fui beneficiado até pelos produtores, porque eu dou um fio condutor, eu apareço em todos os episódios. Eu fiquei muito feliz por isso, porque são pesquisas que a gente está reunindo para quebrar uma narrativa que está aí. Aí as pessoas ficam dizendo que nós queremos impor. Não, para mim é um começo de conversa, repito, é um começo de conversa para chacoalhar, para mostrar, olha uma outra visão aqui. Se nós estivermos errados, normal. Eu valorizo mais a verdade do que ficar mantendo algumas opiniões que foi divulgado publicamente ou qualquer coisa assim. Não tenho problema com dizer, ali eu errei, né, vou revisar isso aí. Você me indicou um documento que eu não tinha lido, eu vou revisar. A verdade tem um valor maior do que as nossas ideias políticas conservadoras, as ideias políticas esquerdistas, também deveriam ser preteridas em favor da verdade, né, pelos pesquisadores, pelos historiadores, se eles merecem esse nome. Então, a gente chacoalhou para manter esse impulso. Nós precisamos que essas pesquisas, por exemplo, o livro do Mauro Abranches, seja trazido para o Brasil, para algumas pessoas realizarem ou livros, mais livros de qualidade, pode existir jornalistas, como o Hélio Gaspar, como o Lira, como o Laurentino Gomes, escrever livros bons, né, bem escritos, bem redigidos. É uma oportunidade aí, né? Para que eles sejam bem vendidos, porque isso vai para a mentalidade e vai parar depois nas academias também. Por mais que os professores, né, torçam o nariz, eles têm que engolir, muitas vezes. O Hélio Gaspar foi engolido, né? Tem que engolir aquelas ideias que ele colocou ali. Embora eu veja viés de esquerda nele também, tá? No Lira também, viés de esquerda. Mas a gente pode, jornalistas podem escrever. Mas não só. Eu creio que em alguns locais haja professores, por exemplo, na UNB. Na UNB tem o Francisco Doratioto, um excelente professor. Eu aprendi muito da política externa do regime militar, aliás, do Brasil, da história do Brasil inteira, com o livro do Doratioto, né, Política Externa do Brasil. Então, assim, ele é professor da UNB. De repente, ele pode orientar uma tese de doutorado que contemple, né, uma leitura, digamos assim, detalhada, precisa, dos documentos expostos por Mauro Abranches nesse livro. E aí teremos uma tese universitária a respeito. Muitas outras podem aparecer. Depois, esse movimento vai fazer com que isso chegue nos livros didáticos e teremos, então, um saneamento de uma mentira que cria um mito. É isso que eu defendi no final do filme. Que essa mentira, ela cria o mito fundador dessa fase que é a Nova República. O mito fundador é os militares e a direita são autoritários, torturadores, são agressivos, são assassinos. E todo mundo que é de direita é isso. Então, por isso que eles fizeram a associação dos militares com a direita, com o nazismo, fascismo e esses ismos abjetos. Só para jogar uma pimenta aí nessa coisa da direita e os militares. Precisamos rever a história do próprio Lacerda e como ele foi morto. Isso, exatamente. Creio que nisso o Lucas Berlanza esteja quase lançando o livro dele. Ele já está escrevendo há muito tempo esse livro. Se bem que eu estou escrevendo o livro sobre José Bonifácio há muito tempo e não publiquei ainda, mas um dia vai chegar lá. Então ele está escrevendo, tem um outro amigo meu que está escrevendo também, enfim, o Alexandre Borges também estava pesquisando muito a respeito. Então eu creio que essa parte da história vai... Vocês estão vendo, muitos livros têm que aparecer. A universidade tem que abrir caminho pelos historiadores que realmente merecem o título, pelos historiadores de mão cheia. Não deixam, mas eu acho que um ou outro concorda com o que a gente está dizendo aqui. Porque eles gostam de pesquisar, eles são apaixonados pela história, eles podem estar quietinhos, mas eu acho que eles existem. E eles têm que abrir as portas, eles têm que tomar coragem e abrir as portas para os novos investigadores trazerem esses documentos, irem lá também visitar. Nós abrimos, né? Nós chacoalhamos. Agora tem que transformar isso em estudo, em análise. E isso tem que ser integrado à nossa bibliografia, à nossa visão de mundo. E isso vai, digamos assim, fragilizar a visão do mito fundador que sustenta essa república como, olha, nós somos agora cidadãos, porque antigamente eram só torturadores. E a direita tem tudo a ver com isso, com torturadores e com assassinatos. Professor, pegando o gancho aqui da pergunta da Regina, né? Você falando aí dessa quebra de barreiras, né, que o filme já está provocando, e mesmo com toda a dificuldade, com os boicotes e até censura, a gente pode até falar nisso, o filme, de qualquer maneira, ele está conseguindo entrar nas universidades, em algumas universidades, inclusive do Nordeste, como na Paraíba. Então, como é que você analisa isso, né? Que já essa quebra de barreira, que mesmo
essa dificuldade toda e todo esse caminho que ainda temos aí para percorrer, como você analisa essa quebra de barreira do filme que já está entrando nas universidades? O José Bonifácio dizia que os que não têm medo comandam os que têm. Então, nós não tivemos medo de tocar nesse... Nós nem queríamos, lembra? Que não queríamos mexer com isso, mas aí chegamos no momento, não, vamos fazer séria, a complexidade aparecer, vamos respeitar a história, enfim. E fomos até lá, a República Tcheca, para levantar os dados novos que tornariam o filme ainda mais interessante, até para pesquisadores. Fizemos o nosso trabalho e fomos corajosos nisso. Nos expusemos. Enfim, tem gente me xingando em um monte de vídeos no YouTube. Tem pessoas que nem analisam o filme, eles ficam me xingando só, entendeu? Analisando minha vida pessoal, tentando encontrar erros. Felizmente, acho que não tem muita porcaria na minha vida. Então eles ficam pesquisando um monte de picuinha, entendeu? Falando besteira e xingando, usando palavras de baixo calão. E nós é que somos os mal educados. Depois, oi? Tem muito historiador famosinho na mídia que está com dor de cotovelo por causa do 1964. Eu vi. Tem um senhor que apareceu, o Marco Antônio Villa, ele apareceu e ele disse... Não vou nem assistir. Inclusive a Mari Del Priore, que resolveu escrever contra o Bonifácio, o pessoal está bravo conosco. A Lilia Schwartz está brava conosco, diz que a gente contorce a história, só que o final do livro dela, Brasil, uma biografia que eu li inteirinho, é horrível. Desculpa dizer, eu gosto muito de outros livros dela. Mas o final ela conta 2013. Eu estava lá, eu estava naqueles movimentos. Ela contorceu inteiro o movimento de 2013, 2014, 2015. Tá tudo errado. Desculpa, Lilia, mas tá errado. Então, assim, se ela está falando que nós é que torcemos a história, ela vai ter que revisar o final do livro dela, Brasil, uma biografia. Então, assim, o que a gente precisa agora? Cara, se houver historiador de esquerda querendo que nós pesquisemos juntos, até quando apontam algum defeito nosso, tudo, eu vou conversar com eles, precisamos revisar isso, tudo. Eu priorizo o Brasil e a verdade. E as pessoas gostam de quem é corajoso e elas valorizam a verdade também. As pessoas gostam do Brasil também. Quando percebem que a gente está de boa fé, querendo, digamos assim, cuidar da memória do Brasil, que de alguma maneira é cuidar dos nossos ancestrais e cuidar também das gerações vindouras, essa é uma forma de ser patriota, né? As pessoas gostam, elas gostam da minha forma de falar porque é sincera, entendeu? Eu posso errar, mas é uma forma sincera. Eu estou buscando mesmo essas coisas. Não estou dizendo que eu sou o dono, né, que eu descobri a verdade e vim aqui, desci dos céus para lhes dizer. Eu estou dizendo que eu estou dedicando a minha vida a desbravar algumas verdades e ajudar o Brasil a encontrar a sua verdadeira história e a encontrar um rumo, né, encontrar as suas vias para que ele possa prosperar, evoluir, melhorar. Então, assim, eu tenho fé no Brasil. Eu ainda tenho aquela esperança de que o Brasil é o país do futuro, porque muita gente diz, sempre foi, sempre... Não, eu acho que a gente tem que manter um pouco essa esperança e revisar o nosso passado, recuperar o melhor da nossa identidade e reconhecer no pior coisas que precisamos consertar. Se nós não fizermos isso com seriedade, não adianta. O professor falou que era monarquista e eu me lembrei, isso é conhecido de muitas pessoas, que o Gladstone, primeiro-ministro da Inglaterra, quando caiu Pedro II, ele disse que havia caído a única democracia da América Latina, né? E, inclusive, o Leôncio Basbal, que é um escritor comunista, escreveu História Sincera da República, em 4 volumes, ele faz grandes elogios à liberdade de expressão no tempo do Dom Pedro II, né? E a Constituição mais durável da nossa história foi a Constituição lá de 1824. Mas eu gostaria de voltar para 1964. Tem algumas personagens que são colocadas no documentário, uma passant, algumas figuras, e eu gostaria de ouvir a sua opinião depois da minha observação. O Brasil tem uma visão muito boa de um cidadão chamado Juscelino Kubitschek. Para mim foi um desastre. A visão que eu tenho do Juscelino é um desastre. Não apenas pelo fato de ter levado a capital da República para o centro do país, ter endividado o país por isso, os cofres da nação, e de ter começado a desgraceira no Rio de Janeiro, exatamente por causa disso, mas, sobretudo, porque foi um dos presidentes, a meu entender, que mais beneficiou comunista naquele tempo. O Partido Comunista estava na clandestinidade, mas os comunistas se abrigaram sob o palio do governo do Juscelino Kubitschek. O mais notório, o Oscar Niemeyer, né? Que, inclusive, ganhou muito dinheiro com essa história. Depois do Juscelino vem o Jânio Quadros,
que era um bufão e que passou aquela imagem dúbia, era um homem que ninguém sabia qual era a face ideológica dele, se era de direita, se era de esquerda. A direita votou nele, a direita entre aspas, né? É o DN. A UDN votou nele. No outro dia ele estava condecorando o Che Guevara, um dos maiores assassinos de Estado da história. Aí vem o Jango. O Jango tem um livro do Abelardo Jurema, que foi ministro da Justiça do Jango, Sexta-feira 13. Esse livro, inclusive para desmoralizar aqueles que dizem que havia censura, esse livro foi publicado pelas edições O Cruzeiro em julho de 1964. E esse livro conta os bastidores da história do governo do Jango, aqueles detalhes da coisa. E o Abelardo Jurema diz com todas as letras, ou não com todas as letras, mas deixa claro, que o Jango era um frouxo, um covarde. Entendeu? Inclusive, tão ingênuo a ponto de acreditar que havia um dispositivo militar e um dispositivo sindical que ia dar sustentação ao possível golpe dele, o que não houve. Então, essas figuras, eu gostaria que você falasse sobre elas, porque são figuras, para mim, execráveis da história recente do Brasil. Posso só complementar com a ideia que eu tenho, que eu detesto essa história do JK. Eu acho que ele realmente foi o primeiro político brasileiro a utilizar, melhor ainda do que o Getúlio na época do DIP, né, do Departamento de Publicidade, que aproveitou o marketing político com o respaldo da Manchete e do O Cruzeiro. Então, ele fez um estrago nesse país e a gente precisa quebrar essa memória, da mesma forma que a gente precisa quebrar a memória de Tancredo Neves como possível salvador da nova república. Era outro bandido comprometido com projetos de esquerda e a gente precisa quebrar essas imagens. Como faremos isso? Excelentes colocações. A gente tem que lembrar que o Partido Comunista ele nasce, se não me engano, em 1922, na clandestinidade, né? Ele tem um DNA clandestino, o Partido Comunista, né? Aqui no Brasil. Então ele nasce, depois a gente sabe da bifurcação mais maoísta, uma parte mais soviética, e eles vão atuando, e essa é a incompreensão de muitos analistas hoje. O Partido Comunista atua não exatamente como um partido registrado, como um partido que obedece às regras, mas como uma derivação de uma compreensão internacional, que tem uma agenda internacional e que não responde exatamente aos brasileiros e aos anseios do Brasil. E esses grupos, evidentemente, eles têm uma agenda que não corresponde, às vezes, nem à agenda desses que colaboraram com eles. Vamos voltar a Vargas, que para mim também é uma figura muito ruim, né, muito complicada, que merece crítica. O Vargas, ele quando está terminando o mandato dele, não é, nós nos aliamos lá no finalzinho, na Segunda Guerra Mundial, nos aliamos de última hora com os aliados, graças a Deus. Nos aliamos, por exemplo, ficava uma frase horrorosa, mas vocês entenderam. Então ficamos ao lado dos aliados contra o eixo. E o Brasil estava, tinha os germanistas, né? Vai para um lado, tal. Fomos e ficamos com os aliados. As FEB, né, os nossos bravos soldados que foram à guerra lá na Itália, os pracinhas, eles voltam com ideias democráticas e nós, como nos aliamos aos Estados Unidos, o cenário da política externa nos exigia democracia. Sabemos que o Vargas não era um homem ideológico, né, com ideologia enraizada em seu coração, era um homem que queria, ele era getulista. Né? Eu acho que o Getúlio Vargas era getulista. Então, o que acontece? Chega naquele momento, ele divide um pouco o jogo dele. Ele fica ao lado dos democratas, dos americanos, favorece aí a abertura de partidos, o pluripartidarismo, vamos abrir democracia, e, ao mesmo tempo, coloca aí diz que não vai se candidatar, quem se candidata é o Dutra, né? Esse é o meu candidato. E ele vai para senador. Os dois são eleitos, Dutra presidente, ou seja, o presidente apontado por Vargas é eleito. E Vargas também consegue o seu cargo no Senado. O que você percebe um pouquinho antes? Ele também disse para o grupo soviético, para os comunistas, também estou com vocês, se vingar. E aí foi um monte de gente que era comunista nas ruas, com bandeiras, queremos Vargas, né, que é o tal do movimento queremista. Na minha concepção, Vargas jogaria para o lado que vencesse. Então ele bota ali um candidato para a democracia e tal, e, ao mesmo tempo, ele está junto porque os soviéticos, qual é a orientação que eles tinham de agenda internacional? Favorecer os trabalhistas
e, se possível, colocá-los como ditadores favoráveis à nossa agenda no poder. Então, o Vargas tinha uma base em cada lado, deu para entender? Essa maneira do Vargas pensar gerou discípulos. E um dos discípulos é, sim, o JK. Outro dos discípulos, é claro, é o João Goulart, que foi ministro dele. Então a gente percebe. E o Vargas, do ponto de vista também da forma de lidar com o Estado, tem a ver com quem opôs lá, tem a ver com essa doutrina militar do nacional-desenvolvimentismo. Então é uma doutrina que tem alguma ligação com o estamento militar, que se deriva para... que vai para civis sedentos de poder e que sabem se aliar com todos os lados possíveis para tirar vantagens para si. Eu não sei se o JK era comunista, eu não sei se o João Goulart era comunista, isso pouco importa. Eles se deixaram levar pelas estratégias do Partido Comunista e quase fizeram. Na verdade, o JK, a gente sabe, né, quanto Brasília tem relação com projetos de uma comunização dos nossos símbolos e coisas assim. É uma coisa complicada. Embora eu aprendi a gostar de Brasília. Quando eu chegava lá, nas primeiras vezes que eu fui para lá, em 2016, 2017, eu achava que parecia uma grande USP a céu aberto, né? Parecia um campus universitário. E depois eu passei a me habituar, gostei de alguns aspectos do urbanismo. Mas, se você perceber bem, o JK ele seguia muito o caminho de Vargas, um ideário de Vargas, estava preocupado com manutenção de seu próprio poder, tinha um lado militaresco e, ao mesmo tempo, favoreceu comunistas. Depois temos... E a direita se voltou contra ele, queriam invalidar a eleição dele. A mesma figura que temos e tivemos durante muito tempo, é mais ou menos a mesma situação que temos e vivemos ainda durante muito tempo sobre o FHC, de acharmos que ele era um representante de direita e que, na verdade, ele sempre optou pelas políticas de esquerda, né, disfarçadamente. E fomos engolindo, até que ele conseguiu fazer o príncipe sucessor dele, que foi o Nove Dedos. É por isso que isso tem que ser esclarecido, porque na época o Lacerda alertou contra o JK. Inclusive, eu ia falar que o Lacerda virou o vilão da história em relação ao Getúlio Vargas. Né? Se a gente lembrar, o Lacerda é tratado por todo mundo como um vilão, né? Como um vilão da história. Então, mas se você quiser continuar, eu ia para outra situação também. Não, falar rapidinho, aí depois você fala. Porque o que aconteceu? Para mim, essas figuras elas fizeram desserviço ao Brasil. São pessoas que não foram patrióticas, pensaram em si mesmas, ficaram jogando com... Isso. Estamos revendo, passando por essa história, capítulos que se repetem, de pessoas que se importam mais consigo do que com o Brasil, ainda que não coloquem assim agendas comunistas como prioridade, favorecem. Então, pessoas que impedem que o Brasil se desenvolva, fique de fato independente, por mais que tenha independência na boca, como o Lula tinha, né? O Lula chegou no 7 de setembro a falar numa nova independência pelo pré-sal. Palhaçada, né? Não aconteceu nada. Decaímos extraordinariamente na economia. Tudo. Então, são pessoas que têm a palavra fácil na boca para falar de um Brasil, mas os seus contatos, os seus acordos, quando vêm à luz, nós percebemos que eles são contra o Brasil e favorecem outras agendas. Voltando aqui um pouco do documentário também, você vê alguma virtude nos militares nesse período aí, 64, 65, alguma virtude pode ser destacada? E em relação, porque a gente já fez várias críticas aqui, inclusive posicionamentos, e também outra situação em relação ao documentário em si, se você acha que faltou alguma coisa, que algum material que devia ter entrado, alguma coisa que você acha que podia ter entrado, vendo que, já que nem todos tiveram acesso a tudo, né? Eu mesmo sou também do Brasil Paralelo, mas eu não vi tudo que saiu em relação aos documentários. Não vi todas as entrevistas completas. São muitas horas de material. Você acha que faltou alguma coisa para acrescentar no documentário? Posso só complementar? Eu complemento sempre, né? Eu sou palpiteira demais. Olha só, eu queria só que você... Eu não lembro quem... Eu revi ontem o documentário para poder me preparar de novo para essa entrevista e alguém citou o Castelo Branco, que era marechal, que a gente conhece como general e tal. Eu queria saber exatamente... Alguém no filme fala que nós ainda vamos rever a presença dele na nossa história e vamos dar um outro valor ao Castelo Branco.
e ele é cearense, né? Então nós estamos aqui no Ceará. Inclusive o Lira escreveu a biografia Pois é, dele. eu queria saber exatamente onde, qual esse punch que ele está nos devendo na história, né? Ou estamos devendo a ele na história. O filme, como um documentário, ele já ficou grande, né? Ele já ficou grande. Mas faltaram muitas coisas, não dava para abordar todos. Por exemplo, o que eu senti falta mesmo foi... Nós não falamos tanto do Lamarca, falamos do Marighella, não falamos da guerrilha do Araguaia. Dava um filme só para essa guerrilha. Tá? Que foi uma guerrilha sangrenta. Mataram soldados pra caramba, assim, muitos soldados mortos. Seria as Farc, né? Era a ideia das Farc na Colômbia. Mas eles tinham um plano maoísta, de pelo campo construir a revolução para depois chegar à cidade e tomar o Brasil inteiro, com arma na mão. A gente poderia ter também trazido mais e mais provas das guerrilhas se armando antes de 64. Mas é questão do tempo também, né? Tem que priorizar a narrativa, porque se perder clareza, o pessoal dorme. 1964, parte 2. Pode ser. Pode ser. Eu senti falta também disso que eu falei para vocês hoje, de que havia alguns institutos que tinham ideias mais de direita e que falavam do perigo, alertavam a sociedade brasileira do perigo comunista. Eu senti falta de mais detalhamento no papel da igreja para a esquerdização, que a igreja teve um papel interessante no início dos 64, mas depois o Bernardo Kister, ele fez a gentileza de ser entrevistado pela gente e ele falou um pouquinho disso. Mas aquelas comunidades eclesiais de base favoreceram demais o progresso, né, das ideias comunistas, e isso tem relação com o Vaticano II. Eu creio que esse complemento vai surgir com o filme que o Bernardo Kister está produzindo. Então, acho que aí esse é um apenso que eu já recomendo. Tá? Eu quero ainda produzir, não sei como, não sei onde, mas produzir mais coisas a respeito, sobretudo do Araguaia, tá? Das guerrilhas, porque, embora tenhamos também falado do Marighella, não detalhamos como foi. Aquele sangue tem que ser mostrado. É triste, mas eles mataram muitos civis e mataram muitos soldados. Tá? Então, o crime violento cometido pelo José Genuíno. Exato, temos que mostrar essas coisas, temos que mostrar as torturas que eles cometeram. A gente não quis ser também sanguinário, mostrar as coisas de uma forma muito dolorosa. Mas eu vejo que isso é um pouco necessário, porque eu estou vendo que alguma crítica boba nesse sentido, de que ainda não provaram tal coisa, está aparecendo. E dá para provar, claro que dá. Então tem que aparecer. Isso só o começo, tá? A política externa senti falta também. Teve alguma coisa, mas aqui você me perguntou do Castelo Branco. Uma figura interessante. A política externa dele é considerada pelo Itamaraty como um ponto fora da cadência, digamos assim. É como se fosse um período totalmente diferente. Porque ele enxergava o mundo de forma hemisférica. Então, o Ocidente e o Oriente, e no Ocidente nós temos uma certa liderança dos Estados Unidos e seria interessante prestar atenção nela. E isso eu acho interessante. O Itamaraty, e nessa época nós tínhamos muito o PEI, que era a política externa independente. E o Brasil ficava o quê? Arrotando independência o tempo todo e sendo pateta. E isso é uma coisa que Lula aderiu, Dilma, e acabou não sendo só isso. Né? Não é exatamente a PEI. Não é certo dizer isso. Eu digo que eles herdam essa maneira de lidar com a política externa e depois criam essas associações com os países da América Latina, associações com países árabes, nada contra os árabes, tem ótimos árabes na história do mundo, enfim, mas com países árabes com ligação, às vezes, com terrorismo, tudo. Então, assim, eu acho que está muita coisa questionável nessa política externa que foi adotada por muito tempo, que eu acho que o Itamaraty considera a principal. Então, faltou isso. Só que imagina, se pusesse tudo que eu falei agora, dá outro filme mesmo. Não é? E o Castelo Branco eu vejo assim, com bons olhos a política externa, com bons olhos a visão dele de intervenção cirúrgica, teve gente falando que eu disse que seria uma intervenção cirúrgica, mas não lhes contei que isso significa retirar e matar as pessoas. Não tem nada a ver com isso. Intervenção cirúrgica seria realmente um saneamento dessas ilegalidades das pessoas infiltradas no Brasil, para conduzir o Brasil ou para uma guerra civil ou para uma ditadura do proletariado. É isso. E não é matar nem torturar ninguém. Tem a ver com um momento, algo veloz. O Castelo Branco ele tinha alguns aliados que são até chamados de castelistas. E esses aliados tinham a visão de ficar 1 ano no poder. Às vezes, primeiro 6 meses, depois 1 ano, depois 2 anos. E a coisa foi se estendendo. Por que é que ele não teve essa força, ainda que ele fosse o marechal, o manda-chuva de todo mundo? Então, é uma ótima pergunta, eu posso te dar a minha opinião, que ainda é uma questão que merecia estudo detalhado. O que me parece, não sendo a minha especialidade, me parece que ele foi enfraquecido pela ala
da linha dura, né, do Exército. Que, por exemplo, ele foi sucedido pelo Costa e Silva, e pouco depois ele teve uma morte ainda mal explicada, entendeu? Castelo Branco, e os castelistas ficaram acéfalos. Né? Os castelistas ficaram sem a liderança dele. Então isso está mal explicado na história. O Costa e Silva assume, o Costa e Silva e o Médici eram da chamada linha dura, e eles tinham essa visão totalmente positivista. Eu não sei, poucos sabem, mas a visão deles era que o regime militar, que a partir de 68 eu considero uma ditadura mesmo, que ele ficasse até a década de 20 do século 21, ia estar até hoje. A visão deles era essa. 50 anos, entendeu? Então, e o Castelo Branco não, era assim, 1 ano, vamos arrumar a casa e entregar de volta. Nesse sentido, eu vejo com bons olhos. Eu só tenho uma crítica. Eu acho que o Castelo era muito ingênuo nesse ponto aí. Oi? O Castelo foi ingênuo nesse ponto aí. Ele foi ingênuo porque ele também apagou as direitas, que poderiam favorecê-lo, apoiar o projeto dele. Tá? Ele também veio com esse discurso de que não, a gente não vai deixar a direita assumir. Que satisfação que ele devia a comunista? Por que foi fazer isso? Nesse viés, me permita interrompê-lo. Claro, fica à vontade. Olha, o general Silvio Frota, que foi demitido pelo Geisel, porque queria endurecer mais, ele escreveu um livro intitulado Ideais Traídos. E ele diz com todas as letras, diz claramente no livro, do começo ao fim, que o Geisel foi covarde ao buscar aquele rumo da abertura. Eu pergunto, diante do que nós vimos, do avanço da esquerda, inclusive culturalmente, nas universidades e tudo, desses 20 e poucos anos, 30 anos, pós-Constituição, o general Silvio Frota não tinha razão de chamar o Geisel de covarde e traidor dos ideais do movimento de 1964? Não sei. O Geisel era aliás, castelista, né? Se identificava com o tal do grupo da Sorbonne. Mas, sabe por que eu digo não sei? Porque a continuação do regime militar não significaria o início de um trabalho cultural, significaria simplesmente a continuação daquele regime que cuidava muito de economia, que já estava em frangalhos aí na época do Geisel, por causa de um contexto internacional de aumento do petróleo, né? Que os árabes passaram a usar o petróleo como uma arma econômica no contexto internacional. Então, o Brasil estava desfavorecido no plano internacional, nossa economia já estava decaindo. O Geisel não queria que a abertura fosse conduzida pelos esquerdistas, isso era importante, então, para que os militares tomassem para si a abertura democrática, para a abertura democrática não ser feita pelo MDB e pelos comunistas vinculados ao MDB, não era todo mundo comunista no MDB, mas era comunista, ingênuo, trouxa, e, enfim, social-democrata, e tinha alguma gente boa lá. Então, assim, o MDB era muito variado também, né? Não era uma coisa só. Então, o MDB, o que acontecia? Eles estavam querendo trazer para si a abertura. Para os militares manterem sua honra, seria interessante que eles fizessem a abertura, porque a economia caindo, a popularidade do regime já estava diminuindo. Tá? Então, o que precisava? Eu achei interessante a ideia da abertura, mas ele poderia, ao mesmo tempo em que promovia a abertura, contrariando a linha dura. Ele, ao finalzinho, ele foi tentando se aliar à linha dura ao final, para ele escapar da visão do MDB de abertura, mas ele estava, no fundo, contra a parte do Exército, contra o MDB, lutando sozinho contra os dois. O Figueiredo continua esse processo, mas eles tinham que ter promovido, de alguma forma, estudos que mostrassem o que a esquerda estava fazendo para preservar o futuro. E isso não foi, não nos entregaram inermes e desarmados para um grupo esquerdista, com projetos montados. Tá? Isso foi ruim. Agora, não foi ruim a abertura, entendeu? Para mim foi ruim a abertura nos deixando desguarnecidos. Aí o Exército foi ruim. Agora, os ideais, o Silvio Frota, esse livro é muito interessante, mas a manutenção do regime, aí já não sei, porque, de fato, o regime já estava perdendo popularidade. Professor, e qual o grande legado que o filme 1964, Brasil entre Armas e Livros, deixa? Né? O filme já está aí com mais de 5 milhões de visualizações pelo YouTube. Qual o grande legado? Obrigado pela pergunta. O legado que nós queremos deixar, primeiro, é
novas investigações, novos livros, novas teses de doutorado, novos livros de jornalistas, novas visões sendo propagadas por professores em escola. As provas oficiais do Brasil de vestibulares e Enem têm que parar de ser ideológicas e perceber que, se eles querem cobrar algo, que cobrem algo voltado a documento, ao que está realmente em pesquisa, e não fiquem cobrando lugar comum de esquerda. A outra coisa que queremos deixar de legado é que existem pessoas atentas à nossa história e ao que está acontecendo agora, e nós não vamos parar. Nós temos coragem, nós vamos continuar estudando e nós vamos continuar publicando. A ideia de que filmes assim fazem sucesso também pode deixar um legado para que pessoas talentosas da parte das artes cênicas, pessoas que querem, que têm dinheiro para investir, que percebam que o Brasil tem uma falta de filmes, inclusive de ficção ou de narrativas, né, que sejam filmes que fossem filmes históricos, mas que dramatizados em narrativa. Nós precisamos de pessoas talentosas, atores e atrizes talentosos, financiamento, para nós também fazermos com que outras histórias sejam contadas aos brasileiros de outra forma, de modo a tocar os corações, para que nós percebamos que o Brasil não é o que tentaram nos mostrar. Essa história patética que só nos faz rir, né? Eu vi aula em cursinho quando era jovem. Tipo também a própria Del Priore, que está colocando aí, todo mundo só pensa em dinheiro, um só pensa em sacanear o outro, não tem ninguém que é gente boa, nenhum herói, nada disso. Eu acho que é possível fazer isso, o povo brasileiro gosta dessas visões, essas visões pegam, vendem, e nós temos a possibilidade aí de começar a gerar um novo movimento, inclusive artístico, né? Eu falei muito de investigação histórica, mas um movimento artístico que mostre o Brasil, quem sabe, até ao exterior, porque as nossas histórias, vocês imaginem as histórias regionais, histórias aqui no Ceará, histórias dos bandeirantes paulistas, as histórias que não é só bem e mal, mas as histórias sendo contadas, isso é uma maravilha e pode maravilhar o mundo com essas histórias. Eu acho que a gente pode deixar esse legado, uma abertura para a novidade nas artes, a novidade no cinema, a novidade para o audiovisual e, claro, o principal, né, das investigações históricas. Obrigado. Inclusive, você, só para finalizar a última pergunta que eu vou fazer, você falando da questão cultural, me lembrei de filme, me lembrei do filme que a Netflix lançou agora, do Bonnie e Clyde, trazendo uma visão que nunca tinham trazido, dos policiais dos Texas Rangers. Olá. Caçando os bandidos, né, que eram Bonnie e Clyde, que eram dramatizados como bonzinhos. Mas, só para finalizar, eu queria que você falasse da cobertura da mídia em relação ao documentário. Para finalizar mesmo, não só da mídia em si, mas das resenhas também. Porque muito da cobertura antecipada foi documentário pró-ditadura. Mas eu queria também você ver como foram as resenhas, como você analisa essa cobertura midiática ao filme, que foi muito falado na mídia. Isso. Eles acabaram nos beneficiando, né? O que aconteceu foi que alguns tolos aí, até de redes sociais de esquerda, fizeram um movimento, né, para começar um boicote, porque eles começaram a dizer que seria um filme pró-tortura. Isso pegou, mas pegou um pouco depois, o Cinemark permitiu que nós passássemos, e depois que o Cinemark criou uma nota de arrependimento, uma nota atrapalhada, bem errada, lamento, virou Cinemarks, né, para a população. Eu lamento que eles tenham feito isso. Então, a cobertura de antecipação, a mídia jogou por causa do Eduardo Bolsonaro. Então, alguém no Globo se atrapalhou, mas é muito fácil se atrapalhar, porque eles parece que eles estão preparados para falar mal. Eles não estão preparados para informar. Eu não sei, não se ensina em faculdade de jornalismo a ética jornalística, e que o dever do jornalista é informar, não é? O valor que ele entrega ao leitor é a informação e a qualidade da informação. Isso não existe mais nas faculdades, né? É porque eu acho que os bons jornalistas precisariam, digamos assim, também entrevistar e sabatinar outros jornalistas, né, para mostrar para eles o que você entende por ética jornalística, qual é a sua visão do jornalismo. O jornalismo precisa de uma revisão, né? Precisa de uma revisão, porque parece que a verdade saiu não faz mais sentido, informação e verdade. Então, eles viram o Eduardo Bolsonaro publicar, o Eduardo Bolsonaro não participou da produção, o Eduardo Bolsonaro não assistiu ao filme por antecipação. Então, ele também não sabia bem o que vinha por aí. Eu até falei com o pessoal, será que ele vai gostar do filme? Porque ele divulgou por antecipação. Depois eu soube que ele gostou. Vocês viram por que eu digo que o Bolsonaro sabe ouvir também? O Jair gostou, o Bolsonaro gostou, foi o que me contaram, pelo menos. Então, eu fiquei feliz por isso. E o que acontece? Posteriormente, as primeiras resenhas tentaram, claro, talvez por orgulho, já que tinham falado mal o tempo todo, tentaram pegar o filme e encontrar alguma coisa para falar mal, né?
como as pessoas só leem manchete, então eles diziam, filme pró-golpe diz tal coisa, eles continuaram usando esse tipo de margem. Resenhas em YouTube, resenhas escritas, a bem da verdade, até agora, eu não vi muitas que tenham sido sinceras, de pessoas que analisaram, que viram. Eu vi gente tentando desabonar, xingar, ofender, e isso na mídia oficial eu vi gente só em superficialidade. Superficialidade total. Em vez de dar informação, eles pegam um pontinho para tentar só falar mal. Então, assim, lamento, porque isso mostra o estado da nossa crítica de cinema, um estado lamentável, o estado da nossa crítica histórica e o estado do nosso jornalismo. Quem não acha que a cultura está ruim, que nós precisamos de mais educação, de mais cultura, não necessariamente, não é? Isso faça com que eu obedeça às visões de mais educação e mais cultura da esquerda, porque aí é dar dinheiro, né, para um monte de coisa que piorou a educação e a cultura agora. Mas nós precisamos de pessoas lendo melhor, escrevendo melhor, mais cuidado com a informação por parte dos jornalistas, críticos de cinema, menos ideológicos, e precisamos também de pessoas na área de história, na academia ou fora dela, que tenham respeito pelo Brasil, respeito pelo passado, respeito pelas pessoas que viveram antes e pelo leitor e pelas gerações futuras. Obrigado. Obrigado pela atenção. Eu adorei a conversa, foi muito interessante. Eu pude expor muita coisa que já estava engasgada, que era o que faltou no filme, sobre essas figuras que não apareceram muito no filme, tudo, essa visão do legado. Gostei muito das perguntas. Obrigado. Estou sempre à disposição. Finalizamos, então, nosso Café Quente. Eu quero agradecer ao professor Rafael Nogueira e aos jornalistas Barros Alves, Regina Vilela, Rosane Guerra e Roberto Barros, por nos proporcionarem esse grande momento aqui no Café Patriota. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Estou sempre junto com o Café Patriota. Gosto muito desse local aqui, um dos meus locais favoritos do Brasil inteiro. Os jornalistas estão satisfeitos? Sim, ótimo. Ficamos por aqui. Até o próximo Café Quente.